Olá, queridos e queridas, amados e amadas, aposentados, pensionistas do INSS que nos acompanham em nossas atualizações previdenciaristas. Hoje resolvemos falar um pouco, dar conhecimento a todos vocês do Instituto de Estudos Previdenciários, o famoso IEPREV. Antes de iniciarmos, gostaria de pedir a todos que nos acompanham que façam sua inscrição ao assistir nossas atualizações, que façam sua inscrição, façam comentários, deixem seu like, nos ajudando a melhorar o conteúdo do canal, com críticas, sugestões, perguntas, etc. Eu ficaria muito grato a todos aqueles que, mesmo que só assistindo pela primeira vez e não gostando, mas pelo menos nos ajudem a fazendo aí a sua inscrição. Ficaria muito grato a todos. Bom, eu resolvi a falar hoje, mostrar aí para vocês um pouco sobre este IEPREV, quando ele pediu ou pede, certo, que o ministro André Mendonça se declare suspeito naquela decisão da revisão da vida toda. Para o referido instituto, o ministro não pode ser relator desta matéria, porque atuava na Advocacia Geral da União quando o processo já possuía 10 votos proferidos, inclusive, proferidos pelo ministro do STF. E durante a sua sabatina da comissão de Constituição e Justiça, o CCJ, né? Quando escolhido por ministro, né? Bom, o Instituto IEPREV, que nada mais é do que um terceiro interessado na ação, que ficou popularmente conhecido como revisão da vida toda, para beneficiar da Previdência Social, pediu para que o novo relator, que é o André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, que ele se declarasse suspeitos e impedido de julgar a causa, em respeito ao princípio da imparcialidade. O ministro, então, o ministro André Mendonça, ele tornou-se oficialmente relator do recurso extraordinário 1276-977 no dia 27 de maio. E a troca era inesperada, uma vez que Mendonça ele recebeu os processos do ex-ministro Marco Aurélio, que se aposentou. Tal processo é o caso do recurso a que se refere a revisão da vida toda. Na petição apresentada nos autos da revisão da vida toda, o Instituto IEPREV, ele defende que Mendonça não pode ser o relator porque atuava como advogado-geral da União, a AGU, quando o processo, então, já possuía 10 votos proferidos. E a União, ela tinha interesse na causa em favor do INSS. No entanto, na visão do IEPREV, esta situação seria diferencial para afastar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de que não existe impedimento da atuação de ministro da AGU em processos que eram de interesse da União. A entidade IEPREV, ela lembra então na sua petição que Mendonça já havia se declarado suspeito na ação conhecida como aquela ação do dossiê antifascistas,
em que se discutia no Supremo os atos do ministro da Justiça relativos à produção e ao compartilhamento de informações sobre a vida pessoal, as escolhas pessoais e políticas e as práticas cívicas de pessoas identificadas como integrantes do movimento político antifascista. Neste tempo, ou nesta hora aí, o Mendonça, ele era ministro da Justiça nessa época, né? Com o julgamento da revisão da vida toda, que se iniciou e teve sua votação beneficiando os aposentados, que foi, né, reiniciado por causa do pedido de destaque do ministro Nunes Marques, que fez esse pedido poucos minutos do prazo final, reservado para que fosse votado em plenário virtual. O placar já estava 6-5 a favor dos aposentados e prevalecia a posição do relator, que era, antes de Mendonça, o ministro Marco Aurélio. E o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal de Justiça, o STJ, era sobre o assunto, era no sentido de que o segurado do INSS tem, diante de mudanças nas regras previdenciárias, o direito de optar pela regra que lhe seria o mais favorável. Com a entrada de Mendonça, então, o placar ele podia ser investido. Esta era a intenção do IEPREV, né? Já a defesa dos aposentados foi feita através de Vanderlei Martins de Medeiros e também do próprio IEPREV. Eles ajuizaram petições suscitando questões de ordem no processo para anular o destaque do ministro e manter o voto do relator original, o ministro Marco Aurélio, a favor dos aposentados, mesmo se a discussão da revisão da vida toda for reiniciada. No entanto, ainda não há decisão sobre este pedido. E de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, e de nota técnica do Ministério da Economia, o impacto de autorizar a revisão da vida toda gera para os cofres públicos um efeito cascata de cerca de 46,4 bilhões ao longo de 10 anos, né? Porém, no dia 8 de março de 2022, mais ou menos no último dia do julgamento em plenário virtual, equipes do Ministério da Economia e da Previdência Social afirmaram que o impacto estava subestimado e o valor da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, se referia apenas aos benefícios de aposentadoria por contribuição. Porém, esta tese alcança todos os benefícios previdenciários, com contribuições anteriores a 94. Como o auxílio-doença, pensão por morte e aposentadoria por invalidez. O que então elevaria aí o valor para mais de 360 bilhões. Existia um grupo chamado Lesados pelo INSS, revisão da vida toda. Este grupo ele contesta a previsão dos órgãos federais de 46 bilhões. E então ele contratou estatísticos e matemáticos
que estimam o impacto econômico entre 2,7 bilhões e 5,5 bilhões nos gastos federais com a Previdência, conforme a mediana aí do indicador de inflação, né? Ou seja, a média da inflação, né? Quanto à referida revisão que iniciou com a promulgação da Lei 9.876, uma reforma previdenciária que criou duas formas para a apuração de salário, da média do salário, sobre os quais são calculadas as aposentadorias, né? A regra geral se definiu que para trabalhadores que começassem a contribuir a partir de 27 de novembro de 99, o cálculo da Previdência deveria ser sobre os 80% dos recolhimentos mais altos desde o início da contribuição. Mas, no entanto, a mesma lei fixou uma regra de transição para quem já era contribuinte. Para o beneficiário deveria ser calculado a partir das contribuições realizadas a partir de julho de 94, quando foi instituído então o famoso Plano Real. No INSS, aliás, no STF, Superior Tribunal Federal, os segurados visam uma revisão para incluir nos cálculos todo o período contributivo ou todo o período de contribuição daquele segurado, e não só após 94. Desta forma, beneficiaria os segurados que tiveram as maiores contribuições antes desse período. Por isso, então, é que o processo ganhou o nome da revisão da vida toda. No entanto, em 94, o país tinha uma inflação devido às mudanças frequentes da moeda. E naquele ano, exatamente, foi instituído o Plano Real. A Lei 9.876 de 99 não definiu quem iriam ser considerados os salários a partir de julho de 94. De forma que algumas pessoas tiveram suas maiores contribuições antes de 94. Então, quando elas começaram a se aposentar antes de 94, então veja bem, é que quando elas começaram a se aposentar antes ou depois disso, tiveram benefícios menores do que poderiam ter. E muitas pessoas passaram a entrar no judiciário pleiteando que a aposentadoria considerasse todo o histórico contributivo e não apenas o período até 94, de 94 para frente. O STJ, então, decidiu em 2019 pela validade da revisão da vida toda, autorizando que quanto mais vantajosos os segurados teriam direito ao cálculo da média aritmética simples dos maiores salários de contribuições, correspondente aos 80% de todo o período contributivo, e não só a partir do Plano Real. No entanto, o INSS reagiu e recorreu ao STF por meio de um recurso extraordinário que estava em análise pelos ministros, né? Bom, já fazem quase 15 minutos de conversação, vamos ficar por aqui. Esperamos ter contribuído com todos vocês de alguma forma. Para não ficar muito cansativo, prometemos falar mais sobre o assunto em outra oportunidade. Forte abraço a todos e até lá.